Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas, tá certo? Essa semana saiu vários noticiários, vários meios de comunicação falaram sobre o 14º salário e eu resolvi fazer esse vídeo, tá certo? Eu estou vendo que nas reportagens as pessoas estão esquecendo de falar um detalhe que eu acho que é importante você ficar sabendo sobre esse 14º salário, né, tão esperado para aposentados e pensionistas, tá certo? Então, se você puder, né, ficar até o final do vídeo, eu vou agradecer. Só assim você vai ficar bem informado e bem informada, tá certo? E antes de começar, eu gostaria de pedir aquela gentileza para você. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like e se puder compartilhar, melhor ainda. Só assim mais pessoas, como eu falo, vão ficar bem informadas e bem informados assim como você. Desde já agradeço a sua colaboração. Então, pessoal, é assim, ó. O projeto que determina o repasse segue em tramitação na Câmara, tá? E aguarda a criação de uma comissão especial. Então, já faz mais de 2 anos que o projeto de lei que determina o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas, né, do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ele está em tramitação no Congresso, tá certo? Então, para virar lei, ele precisa o quê? Ser aprovado pela Câmara dos Deputados, tá certo? Pelo Senado e depois seguir para, como se diz, a sanção do presidente da República, tá certo? Quando o salário o 14º salário dos aposentados e pensionistas vai ser aprovado? Embora seja de 2020 esse projeto, tá certo? Há uma grande expectativa por parte dos segurados do INSS para que o governo aprove o 14º salário dos aposentados e pensionistas ainda esse ano. A gente acha difícil, tá certo, né? Se passar por todas as etapas necessárias para aprovação, ele será pago a mais de 30 milhões de brasileiros que recebem, né? Quem vai receber o 14º? Aposentados, né? Tá certo? O auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade, auxílio acidente e auxílio reclusão, tá certo? Atualmente o projeto de lei segue em tramitação na Câmara dos Deputados e aguarda a criação de uma comissão especial que irá analisar o texto do projeto. Então tá nesse passe, tá certo? Voltar a dizer, ele está na Câmara dos Deputados e aguarda a criação de uma comissão especial que vai analisar o texto do projeto, tá certo? Mas a má notícia, né, é que antes de ir para o Senado, o projeto de lei ainda precisa passar por diferentes comissões dentro da Câmara, né? Isso significa que provavelmente o 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS não vai ser pago em 2022, né? Todo projeto de lei, ele vai ter que passar, né? Vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, tá certo? Então, existem comissões, né, dentro da Câmara que vão analisar esse projeto de lei. Todo projeto de lei passa por essas etapas. Uns são mais rápidos, outros são mais demorados conforme o interesse. O que a gente tem que fazer é saber, né, os nossos deputados dos nossos estados, saber que a gente está pressionando. Como é que a gente vai pressionar? Você tem que pressionar esses políticos, tá certo? Por isso que eu falo, quanto mais você compartilhar, melhor vai ser, mais pessoas vão ficar sabendo e vão lutar para que esse 14º salário saia. Os deputados, né, os senadores só empurram para frente com mais rapidez, como se diz, se tiver a pressão popular. Quem é a pressão popular? Os aposentados, os pensionistas, tá certo? São essas pessoas que vão fazer essa pressão, cada um no seu estado, tá certo? Como vai funcionar o 14º salário? Ó, em primeiro lugar, isso aqui é bem interessante, tá certo? Em primeiro lugar, preciso ficar claro que o projeto que determina o 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS estabelece que o pagamento do abono será temporário, tá certo? Temporário, tá? O texto do deputado Pompeu de Matos, né, do PDT do Rio Grande do Sul, que pode ser consultado em inteiro teor no site da Câmara. Aquilo que eu falei para você. Pressão, vai lá no site da Câmara, procure pelo projeto de lei que fala sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas, tá certo? Prevê que o 14º salário funcione como um auxílio provisório, tá certo?
já que foi criado para minimizar os impactos da crise causada pela pandemia nos anos 2020 e 2022. Então, o que você vai pensar em função desse texto que você paga 2020 e 2021, tá certo? Então, se é provisório, né, não vai ser uma coisa permanente, então é os anos de pandemia, né, 20 e 21, tá certo? Então, esse é o detalhe que a maioria não fala disso aí, tá certo? Em outras palavras, os aposentados e pensionistas vão receber o equivalente ao 14º salário de 2 anos, viu como eu falei, né? De forma excepcional, ou seja, o pagamento não deve ser permanente, tá certo? O autor do projeto considera que o adiantamento do 13º salário em 2020 e 2021 não foi suficiente para reduzir os problemas enfrentados pelas famílias que dependem da aposentadoria e de outro auxílio, tá certo? Então aquilo não é permanente, tá certo? Né? Então é que muitos falam 14º, pô, mas tem que falar a real. Não é permanente. Pelo que está falando o texto, né? Vai ser uma coisa provisória, vai ser em função dos anos 2020 e 2021, tá certo? Qual vai ser o valor do 14º salário dos aposentados e pensionistas? O projeto de lei, né, determina que o valor deverá ser pago como 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, caso seja aprovado, terá como base o salário mínimo, tá certo? O cálculo, segundo o texto, fica assim: quem recebe um salário mínimo por mês, terá direito a uma parcela do mesmo valor, tá certo? Né? Quem recebe mais de um salário mínimo vai ter um acréscimo proporcional à diferença entre o mínimo e o teto da Previdência, mas esse valor não poderá ultrapassar 2 salários mínimos. Então aí, você já viu, né? Quem recebe acima de um salário mínimo vai receber um salário mínimo, né? Mais uma parte, né? Mais um percentual, tá certo? Isso ainda vai ser decidido, tá? Então, sendo assim, considerando o mínimo atual, né? O mínimo atual é 1.212, o máximo que o segurado vai receber será o valor de 2.424. Por quê? 2020 e 2021, tá certo? Né? Mas se a aprovação ocorrer somente em 2023, o 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS será atualizado. Claro, 2023 o salário mínimo já é outro valor, tá certo? De acordo com o mínimo para o ano, tá? Já que foi debatido no Congresso Nacional. Então, assim, se ficar para o ano de 2023, vai ser em cima do salário de 2023, que já não é 1.212, né? É 1.294, se não me engano, tá certo? Em julho, o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, foi aprovada e prevê que o salário mínimo deve ter um aumento aproximado de 6,77%. O que levaria o valor para 1.294, como eu falei. Mas a atualização do mínimo será divulgada oficialmente pelo governo federal somente no início de 2023, tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre o 14º salário. O detalhe que eu falei para você, ele não vai ser permanente, as pessoas têm que falar, tá certo? Então, eu vim aqui falar para você. Então, é um auxílio que vai vir, né? Como base sobre o ano 2020 e 2021, né? Os 2 anos da pandemia, né? O máximo que vai poder receber é 2.424, tá certo? Então essas foram as notícias atualizadas, espero que você tenha gostado. Se você está com dúvida, por gentileza deixe nos comentários que assim que eu puder eu respondo para você. Agradeço você por ter me acompanhado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.